Boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o programa Amostra Grátis. Apresentado ao vivo toda segunda-feira a partir de 9 da noite e a reprise no sábado a partir de 2h30 da tarde. Ficar muito bem informado sobre os assuntos relacionados à saúde e à sua evolução é dever de todo telespectador. Por isso, a TV Candidez voltou com o programa Amostra Grátis aqui no canal 13 da sua TV Candidez. Bom, e hoje, prazerosamente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o psicólogo Nilton Ricardo. Nosso tema de hoje vai ser os problemas psicológicos. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer ligando aqui para a TV Candidez. O nosso telefone é o 3222-5052. Você pode mandar também a sua mensagem pelo e-mail amostragratistv@hotmail.com. E lembrando que você também pode mandar a sua mensagem de texto pelo telefone. Anote aí, o nosso número é o 8836-0897. Nós já estamos aqui à disposição de você que está assistindo ao vivo nesta segunda-feira. Hoje é dia 6 de dezembro. O nosso tema são os problemas psicológicos. Você pode ligar aqui para a TV Candidez. Como eu disse, o nosso convidado de hoje é o psicólogo Nilton Ricardo. Nilton, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Amostra Grátis. Muito obrigado ao programa Amostra Grátis pelo convite, TV Candidez, e especialmente você, né? Muito bem, o Nilton Ricardo, para quem não sabe, ele me fez uma abordagem por e-mail e eu comentei com algumas pessoas que eu achei bastante interessante a abordagem que ele fez e por isso nós estamos convidando ele. Portanto, você também que está nos assistindo pode ter temas aqui para o programa Amostra Grátis. Se você quer saber algum tema específico, você também pode ligar. Engraçado que na semana passada, quando nós entrevistamos aqui o prefeito Vladimir Azevedo, que falou sobre dengue, Nilton, eu recebi logo depois um telefonema de uma pessoa, por que não falar? Um problema até muito sério, eu diria para você que até tocou um pouco na ferida dessa questão da saúde, que são os erros médicos. Então, nós já estamos agilizando, talvez a gente traga aqui uma pessoa que representa aqui a questão do conselho dos médicos, ou que faz tipo uma averiguação em cima disso, para a gente estar trazendo à tona, sem querer citar A ou B profissional, mas focando essa questão do problema do médico. Qual é o direito que tem o paciente, né? E qual é o direito também que tem aquele profissional que cometeu aquele erro. A gente vai analisar, vai ver essa possibilidade de estar trazendo esse problema, esse tema, que eu diria que é inédito. Nenhum programa de saúde abordou essa questão dos erros médicos propriamente dito. E a gente provavelmente vai falar sobre isso. Nilton, vamos começar o nosso bate-papo sobre essa questão dos problemas psicológicos. A grosso modo, quais são os problemas mais comuns que nós temos nessa questão relacionada à psicologia? Tá, Samuel, a psicologia na realidade é uma ciência, um campo de estudos, né, que visa buscar o entendimento do comportamento humano. O comportamento humano ou a ação humana no mundo, né? E a gente percebe que todo esse comportamento no mundo, em alguns momentos, o ser humano adoece, né? Passa por dificuldades que a gente chama de dificuldades emocionais, ou dificuldades que a gente caracteriza de psicológicas, né? Então, o tratamento psicológico vem atender uma gama de problemas hoje sociais e eles vêm crescendo, por incrível que pareça, diante de uma sociedade cada vez mais moderna, cada vez mais exigente, né? E a psicologia hoje trata diversos problemas emocionais. A gente pode citar um que todo mundo possivelmente vai estar entrando em contato, que é a depressão, as crises ansiosas de um modo geral, né? E a psicologia tem avançado em estudos muito grandes, com a interface com a neurociência e promovendo assim um entendimento melhor sobre os aspectos do adoecimento psicológico. E essa questão dos problemas psicológicos é inerente, por exemplo, à questão de classe social, ele é inerente à questão da posição também social da pessoa, ele acontece tanto na classe baixa quanto na classe alta, na A ou na D, alguns falam tem classe E hoje. Isso acontece. Isso é interessante a gente observar na clínica, Samuel, pelo seguinte, a gente imagina que a pessoa que tem um padrão de vida social, vamos dizer assim, menor ou desfavorecido, tivesse ou tem uma tendência a adoecer mais facilmente de aspectos emocionais ou psicológicos. Mas isso não se dá na prática clínica, não.
A gente vê nos consultórios pessoas de todas as classes sociais com problemas diversos, assim, muito parecidos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, até doenças mais graves, como esquizofrenia. Então, assim, a classe social, efetivamente, ela não abstém alguma pessoa de ter ou não um transtorno psicológico. O fato é que alguns estudos revelam que pessoas com dificuldades financeiras, assim, com baixa renda, têm mais propensão a ter realmente alguns aspectos emocionais mais aguçados, né? Isso, alguns estudos revelam isso, né? Aliás, de um modo geral, a gente vê que essa questão financeira abala não só uma questão psicológica, né? Porque hoje o ser humano é entendido, o paciente é entendido da parte biológica toda, né? Então, às vezes, ele não tem uma alimentação correta, que pode interferir, por exemplo, numa questão orgânica, que pode desencadear algum problema psicológico também. Por exemplo, ele pode ter ali um bom rendimento mensal, uma boa situação financeira, mas pode estar infeliz no trabalho, pode estar infeliz no próprio relacionamento familiar. E esse bom rendimento financeiro, essa boa ascensão profissional pode também, não priva de ter um problema psicológico também, evidentemente. Evidentemente que não. A gente vê que pessoas com cargos até muito importantes na sociedade, como gerentes de banco, diretores de empresa, realmente têm passado por processos de adoecimentos severos, né? E quanto antes isso vier para tratamento, Samuel, é uma coisa que deve ser interessante salientar, porque às vezes a gente tem esse estigma, né? A população tem um estigma, eu não vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? E a gente vê o seguinte, quanto mais cedo se tratar qualquer tipo de patologia, melhor vai ser a resposta. Essa questão do preconceito, a população ainda é um pouco preconceituosa com relação ao tratamento psicológico? Existe isso ainda? Eu acredito que exista sim. Exista aos moldes do que era no passado, por exemplo. A gente imagina que o tratamento psiquiátrico, que hoje é moderníssimo, avançou demais, tem muitos recursos medicamentosos e a própria ciência da psiquiatria avançou muito e a psicologia não ficou para trás. Hoje os tratamentos são muito menos agressivos, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. O paciente faz tecnicamente todo o tratamento dele trabalhando, sendo efetivo socialmente, né? Mas ainda há um preconceito muito grande. Eu tive um professor que é conhecido, evidentemente, de toda a Divinópolis, que é um respeitado médico aqui em Divinópolis, que é o Dr. Carlos Resch. Ele foi meu professor na faculdade e ele falava uma coisa interessante. Carlos Resch, que é psiquiatra também, né? Ele é médico psiquiatra. Médico psiquiatra. E ele fala uma coisa interessante, quem cuida do cego é o oftalmologista, mas não vai somente o cego no oftalmologista, vai todas as pessoas que precisam de um grau de correção, de pouco até muito. Então esse raciocínio serve também para a psicologia. Eu acho que assim, não vai só a pessoa que tem uma doença grave ao psicólogo ou psiquiatra, vai as pessoas que precisam realmente, elas estão sofrendo, né? A gente costuma dizer o seguinte, existe alguma coisa que não está funcional na vida daquela pessoa para ela procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, vamos dizer assim. Muito bem. A Maria de Lourdes, meu caro Newton Ricardo, do bairro Danilo Passos, ela pergunta o seguinte, o que é depressão e de que forma ela acontece na vida da pessoa? Aquilo que você estava comentando no início do programa. Mesmo quando uma pessoa se sente que está tudo bem na vida, ela pode vir a ter a doença? Pode. Alguns estudos hoje mais avançados, estudos como estudos de ressonância magnética, estudos de imagem cerebral, mostra que o paciente deprimido, efetivamente, ele tem um comprometimento de áreas específicas do cérebro. E, sendo assim, a depressão é uma doença realmente limitante, né? É uma doença que acomete, como você disse, todas as classes sociais. E a grande vantagem é que existem muitos tratamentos modernos hoje. Mas quem está com depressão percebe que está doente? Como é que faz a pessoa perceber isso? Porque se comenta que começa com uma tristeza, né? Uma tristeza, uma vontade de não fazer aquilo e não ter uma satisfação nas coisas pequenas que anteriormente a pessoa tinha. A pessoa deve se policiar também para isso, para saber na hora certa até inclusive de procurar ajuda? Eu acredito sim, Samuel. A depressão, ela diferencia um pouco do estado que a gente chama de tristeza, que é uma coisa inerente do ser humano, né? Horas a gente se sente triste por algum momento, né? Mas a depressão é caracterizada evidentemente por um quadro muito específico, onde a pessoa perde realmente a vontade de
exercer as funções que anteriormente ela fazia com prazer. É uma doença que limita muito. Hoje a gente percebe que a depressão talvez seja um dos grandes afastamentos de trabalho, seja por depressão. Como eu te disse, ainda bem que a gente tem recursos muito bons, os estudos estão avançando muito nesse sentido. O psicólogo tem trabalhado muito efetivamente com uma técnica que chama terapia cognitiva. Como é que funciona esse tratamento? A terapia cognitiva percebe a depressão em um aspecto que ela chama de tríade cognitiva. Isso é uma linha dentro da psicologia. É uma linha terapêutica dentro da psicologia. O Aaron Beck, que na realidade o que iniciou todo o trabalho da terapia cognitiva, ele começou através da depressão. Ele usava o modelo psicanalítico para tentar estudar a depressão. Ele percebeu que o modelo psicanalítico já não atendia mais às recomendações ou não atingia os objetivos terapêuticos que era proposto. Então, ele tentou engendrar uma nova forma de tratamento através da terapia cognitiva. Então, ele percebeu que o deprimido tem uma tríade cognitiva onde ele percebe tanto ele no mundo como uma pessoa inútil, com menos valor, e todas as outras atividades. O mundo inclusive é um lugar ameaçador para ele, o mundo não é um lugar que tem muitos atrativos, né? E as pessoas acabam também tendo essa característica. Então, assim, a terapia cognitiva mostra que o deprimido, ele tem uma disfunção no pensamento, ou seja, ele está sofrendo, porque o pensamento e a emoção, eles andam colados, né? Embora a gente não perceba, quando a gente está pensando alguma coisa, a gente está sentindo também. Então, essa é uma linha de terapia então, que quem percebe... pensa em raiva, sente raiva. Eu não diria em pensar em raiva, mas você pode pensar, por exemplo, assim, você foi maltratado, você pode sentir raiva, né, daquela pessoa. Vamos imaginar que você foi maltratado. Houve um comportamento, né, e aí você gerou um monte de cognições que a gente chama de pensamentos, memória e etc. E aí você ficou com esse sentimento guardado, né? Isso eu acho que a gente, na terapia a gente elabora isso, a gente dá uma ressignificação para isso aí. O paciente deprimido, na realidade, a gente vai fazer ele diminuir um pouco dessa resistência que ele tem, de reconhecer um pouco que o olhar dele sobre o mundo é que está disfuncional. E a teoria cognitiva tem dado resultado? Qual é o retorno que você sente, por exemplo, de um paciente que procura e que é aplicada essa linha? A terapia, de um modo geral, Samuel, é uma coisa ainda, a gente percebe que é uma coisa que ainda tem um pouco de resistência, sim, de um modo geral. Vamos citar um exemplo. Se você falar que vai sair aqui da TV Candidez e vai fazer um exame qualquer, um atendimento com um clínico, a sua empresa entende muito bem, mas sair às 3 horas da tarde para fazer psicoterapia é uma coisa estranha, né? Mas respondendo a sua pergunta efetivamente, a terapia cognitiva tem dado muito boa resposta. É talvez a terapia que mais se integra ao tratamento medicamentoso. A gente tem vários autores que demonstram isso na prática clínica, né? Que a terapia cognitiva comportamental juntamente com a medicação é hoje seguramente a melhor forma de tratar os transtornos psicológicos. Tá, estou recebendo aqui algumas mensagens. Eu quero agradecer aqui a Rafaela Biondini. Ela não quis fazer pergunta, apenas: Samuel, parabéns pelo programa, o assunto é muito bom. Abraços, Rafaela Biondini. Muito obrigado, viu, Rafaela, pela sua mensagem aqui registrada no nosso telefone. Vamos ver se tem aqui mais uma mensagem aqui. Qual que é a diferença entre um psicólogo... Daqui a pouco você vai responder essa pergunta, porque tem uma pergunta também das ruas de Divinópolis sobre isso. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Eu fazia um tipo de serviço durante 13 anos, agora estou na mesma empresa, porém... vamos ver aqui. Um tipo de serviço, porém... Perdi aqui. 13 anos, agora estou numa outra empresa, porém em outro tipo de serviço. Como faço para assimilar bem isto, sem me prejudicar psicologicamente? Obrigado, Marcelo, aqui do centro. Deu para você entender a pergunta, Nilton? Faz um tipo de serviço, 13 anos numa empresa, agora estou numa empresa, porém em outro tipo de serviço. Como é que ele faz para assimilar essa questão sem... Bom, Marcelo, o que eu percebo é que você exercia uma função e foi para uma outra empresa e vai exercer outra função. A gente costuma dizer que para esse tipo de mudança, a gente precisa ter algumas habilidades sociais, né? Se você vai ter que lidar, por exemplo, com mais gente, você vai ter que ser uma pessoa mais comunicativa. Se você vai ser mais exigido do ponto de vista de
de horário, enfim. Essas coisas a gente chama de habilidades sociais na psicologia, né? Eu encontro nos consultórios também pessoas que vêm com essa queixa de ter mudado de função ou estar na própria empresa, mas ser requerida alguma outra coisa. E a gente faz treinamento de habilidades sociais no consultório com uma resposta muito boa. Porque a maioria de nós somos, na realidade, tímidos, né? A gente tem um pouco de timidez frente ao novo, frente ao desconhecido. E essa atitude dele, essa mudança na vida dele, nada mais é de que uma mudança de locus, né? Ele está mudando, então assim, certamente o nível de ansiedade dele aumentou e é possível que ele demore um tempo a ajustar, mas é claro que isso vai acontecer naturalmente. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro